ensinamos. Está dentro do currículo. Não tem esse nome assim, educação sexual, né? Mas está dentro do currículo, está dentro do programa. E a gente tem dentro do programa de ciências especificamente, né? Mais ou menos no 7º ano. E aí os professores desenvolvem. Sim, a gente ensina educação sexual em 2 momentos. A gente não utiliza essa denominação educação sexual, mas a gente conversa com os alunos em 2 momentos sobre esse assunto. Então, quando eles estão finalizando o Fundamental 1, no 5º ano, e no 8º ano, aí já do Fundamental 2, a gente tem uma longa discussão sobre o sistema reprodutor. Então, não é especificamente educação sexual, mas a gente acaba falando muito desse assunto e tirando muitas dúvidas, enfim. A educação sexual, no 5º ano, ela se inicia com o conhecimento do próprio corpo. Esse conhecimento se faz necessário porque nessa idade as crianças já começam a manifestar curiosidade sobre o seu próprio corpo, já que ele está sofrendo mudanças. Embora no Brasil a Base Nacional Curricular ela fala que deve se introduzir a educação sexual a partir do 8º ano, de forma transversal, dentro de todas as disciplinas. É muito importante porque nós temos aqui casos de alunos que tem esse tabu de conversar com os pais. A gente até aconselha, às vezes, né, os pais, porque na escola é importante, mas em casa também, que a gente ensina, né, mais a parte mesmo científica, os conhecimentos. A gente tem até um atendimento especial quando é preciso, chama parceiros de UBS e tudo mais, faz uma orientação, mas a parte com os pais é muito importante. Eles têm que conversar, eles têm que ter essa liberdade, né, de contar as coisas para o pai. Eu acho extremamente importante conversar com os filhos sobre a sexualidade. A verdade é que boa parte dos adultos atualmente eles não foram treinados para falar sobre sexualidade com seus filhos. Ele é um tabu ainda, né, na maioria das famílias. A maioria das crianças elas recebem essa educação sexual na escola, com os seus professores. E porque muitas vezes os pais acham que falar sobre sexualidade acelera esse momento de transformação do corpo, esse momento de transformação psicológica. Eu acho super importante, tanto na escola quanto em casa, né? A gente tem que ter a oportunidade de tirar as dúvidas em casa. E acho que estabelecer um laço de confiança com os pais é muito importante, porque quando depois a gente começa a nossa vida amorosa e a vida sexual, assim, as dúvidas vão surgir. Então, se você se sentir à vontade, tiver estabelecido esse vínculo com os pais em casa, você tem para quem perguntar. E é tão mais fácil, né, do que ter que descobrir as coisas sozinho, ficar com dúvida. Na questão das doenças, eu acho que eles estão. Da gravidez precoce, eu acho que eles não estão preparados. E nesse caso também de ser abusados, porque eu acho que com essa questão da mídia, de toda a tecnologia, eles acabam falando muito com estranhos, eles confiam nessas pessoas. A gente fica sabendo de casos, assim, então nesses casos eu acho que eles não estão preparados, eles têm um preparo maior. Eu acredito que sim, porque eles, de verdade, assim, têm muita oportunidade para tirar dúvida. A não ser que eles fiquem constrangidos, mas eu acho que não, de verdade. A gente responde tanta coisa que eu acho que eles ficam bem tranquilos, assim, não... A mídia, ela funciona como um poderoso educador sexual, né, para os jovens. Os programas de TV, as novelas, os filmes, eles trazem isso com muito cedo para as crianças. E o aumento de abuso sexual, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis acontece também em função dessa falsa informação. Eu penso assim que a internet ela tem muitas vantagens, mas o aluno nosso, a gente precisa orientar para ele filtrar o que ele vê lá. Eu acho que ainda tem muito a trabalhar nessa questão, porque tá muito fácil. A criança, se ela digitar no Google a palavra sexo, aparece já um monte de foto. Mesmo que os nossos computadores às vezes impeçam que eles entrem,
mas as fotos já aparecem. Então eu acho que teria que ter um controle maior da internet e dos pais, porque eles estão acessando precocemente sem controle nenhum, né, dos pais. Eu tenho relatos de, assim, aqui na escola a gente teve, acho que, enquanto eu estou trabalhando aqui, acho que 2 casos de gravidez, né, na adolescência. Tem também abusos, nós temos casos de abusos também, que não posso citar nome, né, principalmente de crianças que vêm do SAICA, que são os antigos abrigos. Doenças sexualmente transmissíveis não, desde que eu tô na rede eu nunca peguei nenhum caso assim. Eu tenho um relato de uma adolescente, uma pré-adolescente do 4º ano, que ela sofreu abuso dos pais. Ela começou a mudar o seu comportamento junto com as crianças, ela começou a tornar-se agressiva, chorava por qualquer coisa. Aí a professora então chamou essa menina, essa aluna, e conversando com ela, ela contou, acabou relatando o fato que ela estava sendo abusada pelo pai. Eu não tenho nenhum caso para contar, na verdade, porque eu dou aula nessa escola há 2 anos e fiz estágio durante 3 anos, então nesses 5 anos eu nunca ouvi falar nada. Talvez até porque tem um programa de orientação, né, de educação sexual, então talvez, e também a ação das famílias em casa. Primeiro a gente chama, né, o aluno, conversa, aí nós chamamos os pais, e dependendo da situação a gente chama outros parceiros, a gente chama a UBS, ou nós fazemos encaminhamentos, assim, no caso, né, de abuso sexual, tem que tratar também com psicólogos, às vezes psiquiatras, a gente faz o acompanhamento deles, faz relatórios, passa para os profissionais, a demanda é muito grande. Então o governo não consegue, assim, abrir órgãos suficientes, nem ter funcionários suficientes. Então, vou falar um exemplo. As meninas daqui, por exemplo, foram fazer uma terapia com as psicólogas da UBS, mas elas fazem em grupo. E aí elas não se sentem à vontade para conversar, porque tá com a própria colega da sala, fazendo a terapia com a mesma psicóloga no mesmo horário. A escola tem um papel fundamental aí, então ela entra fazendo uma reunião com a mãe para averiguação informal desse assunto, depois é acionado o Conselho Tutelar. E até agora nós estamos em processo, o Conselho Tutelar tomou as providências judiciais cabíveis e nós estamos aguardando o resultado. E a aluna, ela sofreu muito, agora ela já está afastada no primeiro momento da família, está com uma tia, aguardando os resultados. Estudos apontam que o método de apenas informar os jovens sobre a educação sexual somente por meio da biologia não é tão eficaz quanto métodos que abordam as consequências sociais, pois os adolescentes que tiveram só o contato com a área da biologia sobre esse tema tendem a usar menos métodos contraceptivos viáveis. Nós acreditamos que escolas, tanto privadas quanto públicas, devem ter uma aula especializada para evitar um aumento significativo de casos de adolescentes grávidas, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, problemas de abandono e, assim, o número de pessoas que deixam as escolas todos os anos. Embora o tema educação sexual ainda seja considerado um tabu para a sociedade, podemos perceber que as escolas brasileiras, tanto particulares quanto públicas, buscam tratar de tal assunto, como apresentado pelas educadoras Sheila Regina Scarpelli, Maria Carolina Macedo e Andréia Falciroli. A legislação brasileira não define parâmetros para a educação sexual e conta com autonomia de redes municipais
e estaduais para definir a forma de apresentar o assunto aos estudantes. Como visto na fala das entrevistadas, muitas escolas buscam quebrar o tabu e conversar a respeito do tema com os alunos. Mesmo assim, o tratamento dado a tal assunto não é tão ideal em grande parte das escolas brasileiras e, como consequência, o número de gestantes adolescentes vem crescendo com o passar do tempo. Tratar do tema em casa não é tão importante quanto na escola, mas é importante ressaltar que a educação sexual não é só falar de sexo, mas sim preparar a criança para identificar questões de abuso. Como dito pela educadora Sheila Regina Scarpelli, nas escolas, a educação sexual é mais voltada para o lado científico e, em casa, o adolescente deve se sentir à vontade em conversar com seus pais e até mesmo tirar dúvidas. Porém, muitos adultos não se sentem confortáveis em falar a respeito desse assunto, porque acreditam que pode acelerar esse processo de sexualidade do adolescente, como apresentado pela educadora Andréia Falceroli. A última pesquisa nacional de saúde escolar aponta que 27% dos estudantes do 9º ano já tiveram relações sexuais. Até mesmo Sheila Regina Scarpelli mostra estar preocupada a respeito da preparação em relação à gravidez precoce dos jovens. Ao contrário de Maria Carolina Macedo, que já acredita que seus estudantes estão sim preparados. Segundo os dados do UNFPA, a taxa de fecundidade adolescente no Brasil é de 75,6 em 2010, e o indicador é quase o dobro de outras regiões do mundo. Como dito pela Andréia Falceroli, a mídia e a televisão trazem o assunto muito cedo para os jovens, devido a falsas informações transmitidas pela internet. O aumento do abuso de doenças sexualmente transmissíveis vem se tornando um problema maior. Por conta disso, como dito por uma das entrevistadas, é necessário orientar o aluno para ele saber filtrar as informações fornecidas na mídia, já que o acesso é muito fácil. O número de abusos sexuais em escolas públicas é de fato maior que nas particulares. Em São Paulo, em escolas estaduais, foram registrados 967 casos de assédio ou abuso sexual entre 2014 e 2017, segundo dados do Registro de Ocorrências Escolares. A classe social não determina o número de casos, porque, a respeito de gravidez precoce, a quantidade de gestantes adolescentes é muito similar. Isso se dá porque o acesso a informações em qualquer tipo de escola é muito precário.